Boa tarde, meninos. Hoje nós iremos fazer a correção aí da atividade do Linhas e Entrelinhas, que é referente à história, tá, de Os Curumins e as Estrelas, que nós vimos aí na página 41 e 42. Então, eu gostaria que todos vocês acompanhassem a correçãozinha. Eu vou fazer a correção por etapas, porque essa atividade ela é muito extensa, não dá para me fazer a correção toda aqui no quadro, tá? O quadro da tia não é um quadro grande, e aí não tem como eu fazer a correção dela toda, tá? Então, a primeira perguntinha, nós temos o seguinte. A história contada explica o quê? A tia colocou aqui, ó, a história explica como nasceram as estrelas, tá? Então, vocês irão colocar essa resposta aí na primeira questão. Onde se passa a história? Segunda questão. Se passa em uma floresta, tá? A história se passa aí em uma floresta, certo? 3. Trata-se de uma história antiga ou atual? Trata-se de uma história antiga. 4. Em que você pensou para responder a questão anterior? Então, para responder a questão anterior, nós respondemos aí que trata de uma história antiga, nós já sabemos que as lendas, elas são histórias que retratam, histórias aí que falam sobre algo que já aconteceu, né? São passadas aí histórias antigas que são passadas aí de geração para geração, tá? Então tem que ser algo bem antigo, né? Bem uma questão de um longo tempo. Então eu coloquei aqui que as lendas retratam histórias antigas, tá? 5. Quais são as personagens principais da história? São os indígenas. Esses indígenas que aparecem aí são homens, mulheres, crianças e também apareceu a avó. Se vocês quiserem colocar assim também, pode colocar, tá? São os indígenas, aí coloca 2 pontinhos aí, coloca homens, mulheres, crianças e a avó, que foi quem fez o bolo aí para as crianças, né? 6. Que animais participam da história? Os animais que participam da história, gente, são o papagaio, os beija-flores e a onça. Tia, mas apareceu também os tatus, pacas e capivaras. Só que o tatu, paca e capivara, eles apareceram apenas nos sonhos dos homens, né? Dos homens indígenas. Eles não apareceram na história aí como personagens. 7. O texto que você leu informa sobre determinado assunto, conta a história por meio de uma sequência de ações ou indica um procedimento para realizar algo. A resposta certa é o quadrinho do meio, que conta a história por meio de uma sequência de ações. Então essa aqui é a correçãozinha de português das páginas 42 e 43 do Linhas e Entrelinhas. Depois eu vou estar continuando fazendo a correção, dando continuidade à correção dessa atividade, tá bom? Eu fiz somente até aqui, mas é até a questão 14. Então, até mais!